Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, queridos amigos, bom dia a todos que comigo compartilham esses momentos desse programa, que é dedicado ao nosso querido amigo Humberto de Campos, né, nosso irmão X, que traz para nós suas lições maravilhosas, lições da vida com Jesus, dos discípulos que passaram com ele, daqueles que depois de desencarnado, o quanto ele trouxe de lição ainda para todos nós. Trouxe não, né? Continua trazendo maravilhosas lições. E nesse livro que nós, nesse programa, estamos seguindo, que é No Roteiro de Jesus, Humberto de Campos está trazendo as suas lições, né, suas maravilhosas lições contidas em diversos outros livros. Quem trouxe, quem compilou este livro foi Gerson Monteiro, Simões Monteiro, que buscou essas lições para fazer um roteiro de Jesus ao longo dessa jornada aqui, quando ele esteve conosco, antes de reencarnar, quando esteve conosco, ensinando, mostrando como se vive a lei, e depois do seu desencarne, que continua nesse trabalho de nos amparar, de nos auxiliar, de nos trazer luz à nossa vida através de tantos mensageiros. Então, estamos no caminho com Jesus, e esta é a finalidade do nosso trabalho aqui. Mostrar que os ensinamentos de Jesus, a vivência que ele teve com os mais diversos espíritos, que hoje ele traz através dos seus mensageiros de amor tantas lições maravilhosas, que o seu evangelho nos traz oportunidades benditas de nós seguirmos em frente, fazendo o nosso processo de evolução. Como? Buscando nos ensinamentos de Jesus, segui-lo. Porque Jesus, ele disse assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que ele disse isso? Porque ele é o caminho a seguir. Ele trouxe as verdades que são as leis divinas, que nós podemos sim estarmos no mundo encarnados para podermos fazer esse processo evolutivo, vivenciando as leis divinas na nossa vida. Nós é que complicamos as coisas e queremos achar que viemos ao mundo e temos que aproveitar tudo que o mundo nos traz. Sim, devemos, mas devemos aproveitar o quê? As belezas da natureza que Deus nos deu,
a oportunidade bendita dos nossos relacionamentos no lar, da convivência com tantos outros espíritos, quer seja no trabalho remunerado, no trabalho voluntário, no templo religioso, na nossa vida social. Mas não vivendo como se nós fôssemos do mundo e que acabou aqui, morreu, acabou, não tem mais nada. Não, nós estamos aqui para aprender a vivenciar as leis divinas. Quer dizer, vivenciar o amor de Jesus, que ele nos ensinou onde nós estivermos. E nós podemos fazer isso. O que nós precisamos é nos esforçar para compreender como fazer isso. E nós temos um roteiro. Jesus trouxe no Evangelho, um roteiro de como nós devemos agir, por que nós sofremos, quem é o Consolador, como orar. Ali está tudo esmiuçadinho para nós, como é que nós devemos agir. Mas nos envolvemos com as belezas da vida material, não com a beleza da natureza, mas com as belezas supérfluas, com as belezas passageiras das luzes, da beleza aparente, né? E nos perdemos no meio do caminho. E na constância desses ensinamentos que Jesus traz para nós, dessas lições, não é para a gente olhar e falar, nossa, como aquele espírito fez isso ou aquilo. Não, é como eu estou fazendo hoje para cumprir com essa tarefa. Porque nós abraçamos a encarnação com uma tarefa, com uma missão, cada um de nós, que é o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Continuamos nas mesmas condições de sempre. Espíritos que se fascinam com a aparência e esquecem da essência. Porque tudo isso que aparece aqui, para que todos nós nos vemos, é efêmera, gente. Vai acabar a hora que eu, Silvia, desencarnar, né? Eu como Silvia nesse momento desencarnar, não sou mais, não terei mais essa aparência. Porque o espírito que sou vai encontrar aquela aparência da encarnação que mais evolui. E olha, por enquanto, eu não sei nas outras, né? Mas esta daqui está sendo de um grande salto na evolução do ser espiritual que eu sou. Então, nós temos tantas chances, nós temos tantas possibilidades. O que é que nós estamos esperando para dar esse passo? E a lição que nós vamos ler hoje, nós vamos refletir na lição hoje, é a de número 44 do livro No Roteiro de Jesus. E chama-se A Divina Visão. Nós vamos ver o quanto nós ainda estamos presos a pequeninas falas de Jesus e nós ficamos ali encasquetando aquela fala e achando que é aquilo que vai acontecer. Jesus não voltará à Terra. Jesus precisa nascer em mim para que eu possa progredir. Ele já veio, já ensinou, já mostrou e a gente continua nos mesmos erros. Então vamos ver o que a lição nos traz para que a gente possa entender esta reflexão logo no início do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe nesse propósito bendito. Então, começa assim. Muitos anos orara certa devota, implorando uma visão do Senhor. Mortificava-se. Aflitivas penitências alquebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns,
Confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Vivia-se segregada, quase sozinha, mas a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se-lhe na vida em luz acesa. Renunciara às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla do seu alto aposento, convertido em genuflexório, fitava a amplidão do azul entre preces e evocações. Muitas vezes, notava que largo rumor de vozes vinha debaixo da via pública. Não se detinha, porém, nas tricas dos homens. Aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Então, vamos aqui entender o que ela fazia. Então, ela fazia jejuns constantes, né? Quer dizer, ficava sem se alimentar em períodos muito longos. Ela se fazia muitas penitências, né? Apesar de tudo, ela era uma pessoa bondosa, mas vivia sozinha. Ela ouvia, né, da janela lá onde ela vivia, ela ficava ouvindo as pessoas, via as pessoas nas ruas, porém não saía desse seu aposento. E tinha nesse aposento esse genuflexório, que eu fui pesquisar o que era, porque eu também não sabia, e ele é um móvel projetado para facilitar a prática da oração. É uma espécie de banco com estofado, né, para ajoelhar e um suporte para pôr os braços ou as mãos. Como a gente vê na igreja, só que ali não tem o lugar para onde a gente põe onde a gente ajoelha, né? Ali não é estofado, ali é de madeira mesmo, que as pessoas põem o pé, inclusive, né? Mas o genuflexório é aquele que ele é pequeno, né? Que esse móvel, então aqui você apoia as mãos e fica de joelhos. Então, ela só ficava ali, orando, dia e noite, nesse constante processo. Poucos momentos ela saía do seu lugar, né? Então, vamos seguindo aqui um pouquinho com a lição. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria súplice ao alto: Mestre, quando virás? Então, ela tinha um desejo. O desejo dela era que Jesus viesse ao seu alcance, viesse ter com ela, porque ela fazia tudo o que ela achava que era necessário para poder se transformar, se melhorar a cada dia. E aí, nós vamos vendo nesse período em que nós estamos lendo tudo isso, que nós temos hoje, nós temos no nosso Evangelho, no Livro dos Espíritos, as leis divinas. E uma das leis é a lei de sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade porque nós precisamos estar no meio dela para poder fazer o nosso processo evolutivo. Nós nascemos em uma família porque nós não nascemos para viver sozinhos. Nós viemos para viver em sociedade. E a primeira sociedade é a família, onde ali nós aprendemos, onde ali nós absorvemos os valores e depois constituímos a nossa família para que aqueles valores tenham corpo e nós possamos pôr adiante. Então, nós não nascemos para viver sozinhos. Sozinhos, nós não evoluímos. Nós podemos adquirir para nós
conhecimento, porque como ela lia, ela estudava, ela vivia em oração, mas nós só crescemos quando nós estamos em ação. É necessário a convivência, é necessário o reajuste com as outras pessoas, a reconciliação. É necessário que nós nos coloquemos à disposição para atender a necessidade daqueles que nos procuram, qualquer que seja a sua necessidade. É necessário que nós estejamos junto ao outro, para que nós possamos nos espelhar no outro aquilo que nós precisamos mudar em nós. Então, apesar de toda essa bondade, apesar de toda essa dedicação, como ele fala aqui dos jejuns, Jesus não quer o nosso jejum físico. Ai, que a gente pare de comer, que a gente deixe de se alimentar. Não, é o jejum espiritual, que é o jejum de nós não pensarmos o mal, não falarmos o mal, não pensarmos, não fazermos o mal. Esse é o jejum que nós precisamos aprender a ter. E não o jejum físico, porque nós prejudicamos o nosso organismo quando fazemos isso nessa proporção, como ela aqui, que rigoroso jejum. E ela se alimentava muito pouco. Então, e ela queria, qual era o objetivo dela? Era que Jesus viesse até ela. Jesus, quando virás? Fim do colóquio sublime, onde ela fala, depois da prece ela fala isso, voltava aos afazeres domésticos, sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas, carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida, entregava-se a edificante leitura de páginas sublimes e edificantes. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Então, quer dizer, ela fazia as coisas domésticas, mas assim que ela realizava os trabalhos domésticos, ela fazia o quê? Ela se isolava para poder ficar em meditação e estudando. Milhares de dias alongaram-lhe a expectação. Rugas enormes marcavam-lhe agora o rosto. A cabeleira dantes basta e negra, começava a embranquecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visão celestial. Então, ela continuava esperando Jesus vir até ela. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço. Então, entre todos esses momentos de oração dela, ela viu nessa manhã esse ponto luminoso que foi crescendo, 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 até que se transformou na excelsa figura do benfeitor eterno. Era tudo que ela queria. Jesus vindo ao seu encontro. O inesquecível amado, como lhe vinha ao encontro. Que preciosa mercê lhe faria o Salvador? Arrebatá-la-ia ao paraíso? Enriquecê-la-ia com um milagre de santas revelações? Estática, balbuciando comovedora súplica, reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela, como se lhe não percebesse a presença. Olha só. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante, na intimidade com pedestres distraídos.
Olha, ela estava esperando uma coisa. Ela queria que Jesus viesse ao seu encontro. E Jesus passa direto por ela e vai à rua, junto às pessoas que estavam por ali passando. Lógico que ninguém estava vendo ele, só ela, né? Incontinente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua e, deslumbrada, beirou-se dele e rogou o genuflexo. Então é assim, ela queria que ele viesse para ela. E com essa atitude de Jesus, ela não sabia o que fazer. Vamos perguntar para Jesus o que está acontecendo. E ela pergunta: Senhor, digna-te receber-me por escrava fiel. Mostra-me a tua vontade. Manda e eu obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: Ajuda-me aqui e agora. Passará dentro em pouco pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra e nem lar que o reconforte. Na aparência é um rebento infeliz, de apagada mulher. Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre, como que se fundira na neblina esvoaçante. Então ele veio dar um recado para ela. Onde é que ela devia trabalhar? Onde é que ela encontraria Jesus a todo instante? De alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando infortunada mãe apareceu, sobraçando um anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a de pronto, com alimentação adequada e roupa agasalhante. Então, Jesus veio mostrar para ela que não era enfiada lá no quarto orando, não era se isolando do mundo que ela encontraria Jesus. E nós não vamos encontrar Jesus nessa circunstância. Onde nós podemos trabalhar para auxiliar? É ali que nós devemos estar. É para aquele trabalho que nós devemos nos dedicar. Então, não é para que a gente abandone nossa vida, nossa casa, nossas tarefas e saiamos por aí para servir Jesus. Hoje não é essa a tarefa. Hoje nós precisamos trabalhar junto às entidades que trabalham em benefício desses irmãos. Por quê? Porque ali naquelas entidades, eles estão preparados para auxiliar aqueles irmãos. E nós podemos fazer a nossa parte, sempre. Nunca devemos deixar de ajudar as pessoas que quer que sejam necessitadas, do que quer que sejam, de alimento, de roupa, de remédio, de assistência espiritual, de um calor humano. Não devemos nunca deixar isso para lá, em detrimento do nosso querer nos aperfeiçoar, porque sozinhos nós não crescemos. Sozinho nós não nos desenvolvemos. Então não é só servir o pão à mesa no nosso lar. É servir a necessidade daqueles que estão ao nosso lado. Qual é a necessidade do meu esposo?
Qual é a necessidade dos meus filhos? Qual a necessidade dos meus netos? Qual a necessidade daquele que trabalha comigo nos diversos trabalhos em que eu faço parte? Qual é a necessidade de todos aqueles que cruzam o meu caminho? Porque às vezes a necessidade não é de pão material, é do pão espiritual. E com aquilo que eu já tenho de compreensão, de entendimento, o que eu estou dando para o outro nesse trabalho, nesse quesito? De dar de mim algo que possa auxiliar o meu irmão, qualquer que seja o auxílio. A necessidade, ela está à nossa volta. E nós não compreendemos ainda nem qual é a nossa necessidade verdadeira. O que é que eu espero da vida? Eu espero algo da vida? O que é que eu estou fazendo no mundo para me tornar um ser servidor do Cristo? Nós podemos fazer muita coisa pelos outros, mas nós ainda não aprendemos a fazer por nós. Por isso, Jesus fala, tem um capítulo inteiro que fala da caridade. E ele fala, a caridade, ele fala assim, amar a teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o outro sem amar a mim? Como? E não é aquele amor egoísta, eu quero tudo para mim, só eu sei. Não. Amar o próximo como a mim mesmo é respeitar os meus limites, é respeitar as minhas necessidades, para que eu aprenda a respeitar o limite, a necessidade do outro. E aí, quando eu entendo as minhas, eu passo a compreender a necessidade do outro. Eu preciso adivinhar? Não, é necessário que o outro também se manifeste. Mas eu preciso entender, entre linhas, qual é a verdadeira necessidade que ele tem. O nosso processo evolutivo começa no lar. Isso nós temos como ponto pacífico. E se desenvolve ao longo da nossa vida, nos diversos trabalhos em que abraçamos em nome de Jesus. E se eu não dou a devida atenção para aquele trabalho que eu estou realizando, eu estou simplesmente fazendo. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que o outro precisa, sem realmente entender qual é a necessidade daquele irmão. Não adianta eu querer impor aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é bom para o outro, porque eu não conheço a intimidade daquele ser. Gente, nós não conhecemos a nós mesmos. A gente fala assim, eu me conheço. Eu sei do que eu gosto. Eu sei o que eu quero. Até que a gente veja algo diferente daquilo que a gente gosta, a gente passa a gostar. Até que a gente leia, estude, consegue entender os ensinamentos de Jesus e a gente vê que aquilo que a gente achava que era, não é. Que é preciso enxergar de outra maneira. Nós estamos no mundo e a única coisa que nós temos absoluta certeza são as mudanças.
as mudanças que nós temos que fazer em nós. Olha, e nós precisamos compreender que à medida em que eu me conheço, em que eu percebo onde é que eu peco muitas vezes, é ali que eu preciso trabalhar, é ali que eu preciso me dedicar para fazer o melhor de mim. Não é só o exercício de me conhecer, mas é o exercício de me conhecer e saber que diante da lei o que é que eu preciso mudar para ser um espírito melhor. E aqui Jesus veio ensinar a ela. Apesar de ser uma pessoa devota, uma pessoa esforçada, que vivia em oração, tudo bem, a oração faz um efeito danado e a gente sabe disso. Mas nós não viemos só para isso, porque nós viemos para trabalhar aquilo que precisamos trabalhar em nós. Porque todos nós temos um passado, gente. E quando a gente estuda a história, a gente vê que esse passado não é grande coisa. E nós viemos para quê? Para nos reconciliar com todos que cruzam o nosso caminho. Porque todo aquele que cruza o nosso caminho tem uma história conosco. E que de uma maneira ou de outra, nós temos que aprender a conviver aquela história, a viver aquela história. E para que ela não se repita de maneira adequada, nós precisamos nos esforçar para agir de maneira diferente daquela que a gente vinha agindo, encarnações após encarnações. Essas são as mudanças que nós precisamos fazer em nós, eu em mim e cada um de nós. Eu não mudo absolutamente ninguém. E não é porque eu oro pela pessoa que ela vai mudar. Não. Eu devo orar para auxiliar, porque os espíritos de luz vão deixar aquelas vibrações junto dela. Mas ela só vai receber aquela carga energética quando ela quiser. E assim somos nós. E assim sou eu. E assim são todos aqueles que compartilham existência conosco. Então, meus amigos, o que é que nós estamos fazendo para trabalhar em benefício de nós mesmos? E não é jejum, e não é ficar sem comer, e não é ficar sem dormir, nada disso. Tudo isso nós precisamos para manter o nosso corpo físico com saúde, para que a gente possa trabalhar em nome de Jesus. Para quem? Só para nós? Não, eu preciso trabalhar em benefício dos outros. E cada um de nós vem na encarnação com algo a desenvolver. Uns têm mais facilidade de ir lá junto às pessoas necessitadas e trazer e fazer o trabalho, né, de levar material, de levar alento também, de levar a oportunidade para aqueles espíritos de poderem se melhorar. E outros vêm com outras tarefas. Tem a tarefa da palavra, tem a tarefa do exercício, né, do ensinar. Olha quantas tarefas nós temos ao longo da nossa jornada que nós precisamos desenvolver para sermos espíritos, fazer da nossa vida esse processo evolutivo da melhor maneira possível. Nós não podemos querer mudar o outro, mas nós temos que mudar a nós mesmos. E em benefício de quem? De nós mesmos. Mas não é ser egoísta, gente. Olha, a gente tem que perceber muito bem, porque é uma distância tênue entre o egoísmo e o querer cuidar de si próprio. Nós não somos donos da verdade, nós não somos melhores do que ninguém, nós não sabemos tudo, então nós temos que aprender, sim,
E do que eu sei, eu posso falar, mas nada além daquilo que eu sei. Porque aquela frase de Sócrates, eu sei que nada sei, é a mais pura verdade. Porque cada vez que a gente se desenvolve num trabalho, nós vamos encontrando pontos diferentes. E quem é que nos auxilia? Os que estão à nossa volta, nos mostrando tudo isso. Então vamos terminar aqui a nossa lição, e ele fala assim, ó, de alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando a infortunada mãe apareceu, sobraçando o anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a de pronto com alimentação adequada e roupa agasalhante. Acho que eu já tinha até lido, desculpa, tá? Desde então, a devota transformada não mais esperou por Jesus, e imóvel e zelosa, na janela do seu alto aposento. Então, ela já, olha só como é quando a gente recebe Jesus em nós. Depois da prece curta, descia para o trabalho a multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância, fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim procedendo radiante, tornou a ver muitas vezes o Senhor que lhe sorria reconhecido. Então, gente, num processo desse, a gente é egoísta, como ela, sem saber, achando que está fazendo muito, não estava fazendo nada. Então, não podemos esquecer que para servir é preciso fazer. Mas fazer aquilo que nós damos conta de fazer. Não é porque ela fazia tudo isso, porque naquela época em que essas lições vieram, é na época lá, logo depois de Jesus. Hoje, as tarefas são as mesmas, mas de maneira diferente. Então, nós precisamos perceber qual é a minha condição e o que é que eu dou conta de fazer. E fazer aquilo que a gente dá conta. Por quê? Para fazer bem feito. E essa lição, ela foi extraída do livro Contos e Apólogos, e é o capítulo 19, a lição 19. Então, nós sabemos que Humberto de Campos tem um pleiade de livros, e nós fomos tirando, eu não, né? O Gerson foi tirando essas lições e trazendo a vivência das pessoas com Jesus, que é o que importa para nós nesse momento. Nós precisamos tirar Jesus da cruz. Nós precisamos tirar Jesus daquele madeireiro. Aquele madeiro é uma expressão que nos deve mostrar que todos nós temos uma cruz. Todos nós temos os nossos desafios a vencer na vida. Mas que Jesus não está lá, Jesus está aqui. E os seus ensinamentos estão todos traduzidos no Evangelho de Jesus, onde nós podemos tirar esse roteiro que nos mostra o caminho a seguir. E nós temos perguntas dos nossos queridos amigos, que muito bem nos trazem suas perguntas. Eu sempre deixo arrumadinho já para entrar nele. Pronto, está aqui. E hoje as perguntas estão assim, poderosíssimas. Vamos nos empenhar para responder todas. E a primeira pergunta é de Sofia Maria, do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E ela pergunta assim, ó, que ligações a lição de hoje tem a ver com Mateus 13 a 16. Aí eu fui lá pesquisar o que está em Mateus 13, 16. E o texto de Mateus diz assim, mas felizes são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. E o que esse texto está dizendo para nós? É Jesus falando sobre a importância de ver e ouvir as coisas espirituais. Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir.
Ele está basicamente dizendo que os discípulos são afortunados por estarem entendendo as coisas do reino de Deus, diferente de outros que não veem nem ouvem. Então é assim que Jesus veio dizer com esta frase, né? A gente sabe que está lá no Evangelho essa lição, onde fala assim, que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu preciso compreender, eu preciso ouvir com os olhos do Espírito o que é falado, para que eu compreenda a lição. Não só materialmente, senão eu leio a lição materialmente e falo, bom, então eu preciso trabalhar na vinha de Jesus, ficar lá na rua auxiliando a todos. Que passa? Ué, foi a minha interpretação. Mas não é isso que Jesus vem dizer. E não é isso que ele vem dizer através dessa lição. Ele vem nos dizer que eu preciso olhar para dentro de mim, enxergar Jesus aqui dentro, olhar, estudar, compreender os seus ensinamentos, compreender as leis divinas para vivenciar no meu dia a dia. E eu não preciso nem sair da minha casa. Eu posso fazer tudo isso dentro do meu lar. Por quê? Porque no meu lar existem outros seres necessitados. E a necessidade, ela está à nossa volta. Mas se eu não percebo a minha, como é que eu vou perceber do outro? E ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, é entender com os olhos da alma, os ouvidos da alma, o que Jesus vem nos dizer. Qual é o convite que ele está nos fazendo? É isso que quer dizer. A lição mostra isso, que a moça não estava entendendo o que é que ela tinha que fazer. Ela achava que fazendo tudo aquilo que ela fazia, de ficar isolada, de ficar em oração constante, de não se alimentar adequadamente, de não se cuidar, ela estava atendendo a necessidade daqueles. Ela cuidava da casa, cuidava das pessoas e se enfronhava lá dentro. E quando Jesus fala para ela ir lá para a rua, então não é para nós, não é sair na rua e fazer isso. É entender que a necessidade está em todo lugar. E qual é a minha qualidade? Qual é o talento que eu trouxe para poder levar isso para os outros? Então eu preciso entender o que Jesus diz para mim. Esta lição, ela nos dá um start do que eu preciso modificar em mim para poder seguir Jesus. E nós não podemos entender essas coisas só pensando naquele tempo. Eu tenho que pensar hoje. Qual é a necessidade de hoje das pessoas, da vida em geral? O que é necessário que eu faça para auxiliar? E primeiro a mim mesmo, porque se eu tenho olhos de ver e ouvidos de ouvir só para o outro, eu não aprendi que a lição é para mim. Então, a ligação é essa. Ela se isolava e achava que isso era o que ela compreendia daquilo que ela estava vendo. Mas ela estava olhando as escrituras, os ensinamentos, com os olhos da alma, do corpo. Quando Jesus mostra para ela qual é o verdadeiro modo de servir, ela passa a enxergar com os olhos do Espírito que é. É isso que nós precisamos fazer, enxergar com os olhos da alma. Qual é a minha missão? O que os ensinamentos de Jesus traz para mim, para que eu possa fazer essa transformação. Olha, é bem repetitivo, né? Eu sempre falo de transformação, de mudança, lei divina, mas, gente, se a gente não repete, a gente não aprende. Eu não estou falando de vocês, eu não aprendo. Eu preciso ouvir sempre isso, eu preciso falar disso para eu materializar isso em mim.
concretizar isso no espírito que sou. E nós precisamos entender que nós estamos no mundo para fazer as mudanças. E eu posso até querer mudar o outro, mas eu não posso. Porque o outro é outro. Ele tem outras construções, tem outra percepção do mundo. Então, na percepção que eu tenho, eu preciso entender que tudo que Jesus diz é para mim. E a partir do momento que eu enxergo Jesus em mim, as minhas tarefas vão mudar. A minha forma de pensar vai mudar. Eu vou vigiar os meus pensamentos para que eu não me desvie do caminho certo. E não deixar de lado o nosso roteiro iluminativo, que é o Evangelho. Aí espero que tenha respondido sua pergunta, Sofia. Agora também temos uma pergunta do Jeremias Barreto, nosso amigo aqui de São Paulo, lá da capital, no centro de São Paulo. Quais foram as grandes transformações que a devota teve que fazer em si, baseado no texto? Quais foram? Ela teve que sair de si própria. Ela teve que deixar de se isolar e ir ao encontro da necessidade. Ela teve que deixar olha, como ele fala aqui, ela fazia sua breve oração e ia para auxiliar. Porque nós auxiliamos quando nós estamos em ação. Nós sinalizamos, despertamos as pessoas quando estamos em ação. Neste momento, eu estou em ação. Qual é a minha ação nesse momento? É procurar traduzir o que as lições são trazidas por Humberto de Campos, que são lições de Jesus, o Evangelho de Jesus, que são lições de Jesus. Pode ser trazida por outros espíritos, mas são lições de Jesus. Para que eu possa despertar e poder auxiliar, auxiliar não, né, mas despertar nas pessoas o desejo de conhecer os ensinamentos de Jesus para fazer o seu autodespertar, porque não sou eu. Eu posso dar um start, eu ser um sinalizador, e não sou só eu, todos aqueles que vos falam nessa estação de web rádio e tantas outras que levam a palavra da forma que cada um possa compreender. E cada um que fala para alguém. A minha fala nem sempre é atingido, porque tem o tom de voz, tem a aparência, e nós ainda somos espíritos que esse tom de voz, essa aparência, né? Porque às vezes a gente não está nem vendo, mas está ouvindo, o tom da voz não nos traz boas reflexões. Então, e eu não tenho, o meu propósito não é transformar ninguém, mas é levar a oportunidade que cada um tenha de se aperfeiçoar naquilo que faz e naquilo que tem. E essa senhora, dessa lição, o que ela fez? Ela saiu da inércia e foi ao encontro da necessidade. Ela deixou de fazer os seus jejuns, deixou de se descuidar, e não deixou de descuidar de ninguém, mas ela passou a se cuidar para poder cuidar do outro. E é isso que Jesus quer de nós. Que nós façamos pelo outro, sim, mas que primeiro façamos por nós. Porque aí a gente valoriza o que é fazer pelo outro, para o outro. E é como eu disse, cada um na sua profissão, no seu trabalho, ela leva para o outro um bálsamo, um lenitivo para as suas dores. A gente pode falar do médico, a gente pode falar de um advogado, a gente pode falar de um engenheiro, de um construtor, de um chefe, de uma mãe, de um pai. Porque todos
todos, tudo, olha, todos, e tudo que cada um adquire de conhecimento, ela tem por obrigação fazer uso daquilo que ela conhece. Né? E não é uso só para si, é uso para todos aqueles que estão à sua volta e para todos aqueles que cruzam o seu caminho. Vamos lá que tem mais uma pergunta. Também é da Sofia. Desculpa, mas agora que eu me toquei que as duas são da Sofia. Vamos lá, Sofia. Lá do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Sinto-me por demais tomado. Olha, agora ela está dizendo aqui num pedaço que está no Evangelho de Jesus, no capítulo 6, que é o Consolador prometido, o Cristo Consolador. E essa lição está, olha, é que ela colocou aqui o capítulo 6, o item 5. Então ela fala assim, que o texto de hoje tem como base essa passagem. Então eu vou ler o trechinho como está no Evangelho. Diz assim, ó, estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vêm do céu, caem nos abismos do erro. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Depois ele termina dizendo assim, ó, crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Então ele está dizendo assim, ó, nós podemos estar tocados de compaixão pelas misérias alheias, mas a gente ainda não estende a mão. Por vossa imensa fraqueza, olha, ele fala, né, que ele está deverasmente tocado de compaixão por quem? Aqui é como se ele tivesse, ela fala que é para falar conforme o texto, né, com base nessa passagem. Sim, Jesus estava realmente sentindo compaixão por ela. Por quê? Porque ela estava fazendo coisas materiais em benefício, achando que em benefício do outro. Gente, se eu fizer jejum em benefício de alguém, olha, eu estou fazendo um bem? Estou. Para quem? Qual é o benefício que eu posso fazer por alguém? Orar por ele, ir lá e atender a sua necessidade. E é isso que Jesus está falando aqui, ó, que ele se sente conduído pela fraqueza. Olha, para deixar de estender mãos socorredoras aos infelizes que passam na rua. Então, ela ficava enfronhada dentro de um aposento, orando o tempo todo. A oração tem o seu valor, sim, e nós sabemos disso. E Jesus também nos fala disso. Porém, não é só isso. Nós precisamos aprender que nós temos que estar em ação, sempre. E é isso que Jesus está falando aqui. E é isso que a lição trouxe. Né? Que nós precisamos sair de dentro de nós precisamos enxergar Jesus em nós e sair em benefício do próximo. Não é abandonar a casa, não é abandonar as tarefas, não é abandonar a nós mesmos, não. Naquilo que nós temos capacidade, naquilo que nós temos possibilidades, nós devemos amparar o próximo. Isso é em todas as circunstâncias, quer seja na profissão, quer seja no templo religioso, quer seja no trabalho voluntário, quer seja dentro do lar, onde quer que estejamos. Não é deixar de cuidar de mim que eu estou fazendo algo por alguém. Eu preciso cuidar de mim para ter forças, compreensão, coragem para ir ao encontro da necessidade do outro.
E foi o que Jesus falou para ela, que não adiantava. Tanto que depois o que ela faz? Ela faz uma prece rápida e vai para o trabalho. É isso, gente. E a prece rápida, como a gente diz, não é ficar horas fazendo uma oração. Não. A prece rápida é aquela que a gente pede ajuda, agradece pela oportunidade da vida e vai ao trabalho. Nós estamos sempre acompanhados do nosso anjo da guarda. Sempre. E Jesus nos atende através dele. Então, amigos, é isso. É sair desse marasmo. É sair da nossa apatia. Não sei se esse é o termo. De estarmos ali, achar que a gente não tem vida para viver. E que a gente não tem esperança para seguir adiante. E a gente quer tanto que Jesus olhe para nós. Olha, Jesus, quanto eu faço. O quanto nós fazemos ainda é pouco diante das nossas dívidas para com Ele. Gente, nós somos espíritos que reencarnamos há quantos milênios? E conhecendo a história, nós sabemos que coisa boa nós não fomos. Se nós estamos nessa vida hoje de provas e expiações. Então, meus amigos, qual é a nossa oportunidade? É a nossa oportunidade de nos conhecer, de saber das nossas necessidades, de vivenciar os ensinamentos de Jesus conosco em primeiro lugar. Porque aí a gente sabe como vivenciar com o outro. Né? Então vamos continuar nesse nosso processo de evolução, mas hoje despertos para os ensinamentos de Jesus. Olha, essas comparações que foram trazidas são desses espíritos que estão atentos ao ensinamento do Evangelho. Olha as comparações que foram feitas, e é verdade, todas elas estão contidas no Evangelho. Mesmo que não tivesse a lição de tantos espíritos valorosos, o Evangelho traz tudo o que nós precisamos. Mas graças a Deus que tem esses espíritos valorosos, que trazem de uma forma mais tranquila para a gente entender o que o Evangelho vem nos dizer. E eu agradeço profundamente ao Jeremias e à Sofia pela contribuição. Isso é maravilhoso. Vocês não sabem quanto isso me ajuda até na composição do que eu venho falar, daquilo que a gente está procurando meditar, dar um direcionamento. Eu agradeço profundamente. Continuem mandando suas perguntas, continuem participando, para que a gente possa junto fazer esse processo evolutivo. Porque sozinha também não evoluo. E não quer dizer que porque eu estou aqui falando, porque estou aqui mostrando que eu também não preciso me esforçar para vivenciar isto, que eu também falo. Porque eu também estou no meu processo de evolução, como todos nós. Então, meus amigos, eu só tenho que agradecer a esta oportunidade que me foi dada por essa estação maravilhosa, por essa web rádio, que me deu a oportunidade de poder estar trazendo as reflexões que eu faço a respeito do Evangelho de Jesus e que possa estar despertando em cada um daqueles que comigo compartilham esses momentos também essa percepção do que o Evangelho na minha vida. Eu não posso viver pensando só no que Jesus fazia lá atrás. Eu preciso viver o que Ele está pedindo para mim hoje, no mundo de hoje, em que eu estou vivendo, em que nós vivemos. E todos nós podemos contribuir para fazer deste mundo um mundo melhor, para fazer deste momento da nossa existência uma oportunidade de crescimento. Não importa o tempo de vida, importa a disposição de cada um de nós. E esta é a nossa reflexão para este dia. Eu agradeço a Jesus, aos amigos espirituais, por tanto que me auxiliam nesses momentos, por tanto que vão me dando ideias e vão me ajudando a concretizar todo o ensinamento de Jesus em nossas vidas. Não é todo, gente, porque cada um que faz a sua interpretação traz as suas próprias construções. Eu trago as minhas e cada um traz a sua. E todos nós estamos certos, porque cada um de nós
está nesse processo e atende a necessidade daquele que está no mesmo processo. Obrigada a todos, amigos que me ouvem, que me veem, né? E ouvem, porque é uma web rádio, né? A esta rádio, as bênçãos de Jesus, que Jesus continue iluminando a todos, para que esse trabalho cada vez mais cresça, cresça e leve luz, leve energias positivas, leve paz ao coração de todos aqueles encarnados e também dos desencarnados, porque eles nos ouvem, para que possamos todos trilhar um novo caminho, o caminho do amor, o caminho de Jesus, o caminho da luz que vive em nós, que vive em Jesus, que vem de Deus e sai de nós. Um grande abraço a todos, um beijo muito grande no coração de cada um. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Gratidão imensa por essa oportunidade. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.